A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, nós estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor. Eu sou Eliseu Diniz, um servo do Senhor, e hoje nós vamos trazer uma mensagem que se encontra no livro Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 3, os versículos 3 a 6. Esta é uma passagem que é bem conhecida dos meus irmãos. É uma passagem onde Pedro cura um coxo de nascimento. Uma passagem maravilhosa. Diz assim: quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo, ande. Meus queridos, e todos sabem o que aconteceu, né? Todos sabem que esse coxo, aqui aconteceu um milagre, primeiro milagre, né, com a presença do Espírito Santo na vida de Pedro e João. Né? Hoje, será que nós ainda temos esses grandes profetas nos dias de hoje? Profetas com tanto amor, com tanta ousadia, né? Será que nós ainda temos? É bem provável que sim, eu creio que sim, né? Já que a mesma mensagem de Deus, ela é atual, então hoje as pessoas que são, né? Que tem uma... como é que eu posso dizer para você, que tem um amor pela obra de Deus, essas pessoas têm condições de transformar, de que isso venha acontecer um milagre na vida de uma outra pessoa. Meu querido, Pedro e João, eles são vistos juntos frequentemente ao longo das Escrituras. Eles eram sócios nos negócios, né? Lucas 5, nós podemos ler, Lucas 5, 10, capítulo 5, versículo 10, diz assim, olha: inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão, que é Pedro, né? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, né? Aqui é quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, né? Então dá para perceber aqui pelas Escrituras que João, a início, quando Jesus chama, eles eram sócios, né, nos negócios, né, mas decidiram viver na plenitude do Espírito, né? Hoje algumas pessoas chamam de eu vivo pela bênção, né, eu vivo na fé, né? Ou seja, eles deixaram de competir por grandeza e finalmente passaram a trabalhar junto, né? Essas grandezas que eu falo seriam o trabalho lá fora, né? O trabalho secular, sem ser o trabalho divino, né? Trabalhar juntos, lado a lado, né?
com o único objetivo. Qual o objetivo, né? A edificação da igreja. Salmo 133, ele diz assim, olha, Salmo 33:1, diz assim: o Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e meus olhos não são arrogantes, nem procuro me fazer de entendido em coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo. Sou como uma criança recém-nascida. Depois de ser amamentada pela mãe, acalmei o meu coração e fiquei em paz. Povo de Israel, coloque a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Então, aqui fica bem explicado que Pedro e João, né, o objetivo deles era a edificação da igreja, correto? Esse milagre, meu amigo, ele foi algo que muitas pessoas viram, né? É prova da existência do Espírito Santo na vida dos irmãos Pedro e João, né? Sem dúvida nenhuma, milhares de pessoas encontravam-se aglomeradas perto do templo. Atos 4:4 nos mostra o seguinte: porém muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingiam cerca de 5.000 pessoas. Glórias a Deus, né? Oh, maravilha, 5.000 pessoas, né? Tudo isso com o trabalho a dedicação afincada de Pedro, né, e João, né, na qual eles se dedicaram na edificação da igreja. Olha, no meio dessa multidão havia inúmeros mendigos, mas o Senhor ordenou a Pedro que curasse um mendigo coxo que se encontrava junto à Porta Formosa. Isso é uma passagem muito conhecida pelos irmãos, né? A prática de dar esmola era parte importante da fé judaica, tá? Pessoas que tinham deficiência, por exemplo, né, era muito comum ficar pedindo esmolas, né? E o templo era um lugar lucrativo, né? O templo ali era um lugar muito movimentado, então era um lugar muito procurado por essas pessoas que pediam esmolas. Todos nós sabemos, meu querido, que os apóstolos não tinham dinheiro para dar, né? Eles viviam assim, na dependência da comunidade, né? Então eles não tinham dinheiro para dar, né? Mas a maior necessidade daquele homem não era financeira, né? Desse coxo. A necessidade dele não era financeira. O que ele realmente precisava era de salvação para a sua vida, para a sua alma, né? E de cura para o seu corpo. O dinheiro não lhe daria nenhuma coisa nem outra. Hoje nós temos profetas aí em algumas igrejas que te chamam, que divulgam que se você se aproximar da igreja dele em determinado horário, né, levando uma certa quantia em dinheiro, você vai alcançar o milagre. Nós podemos ver aqui que por uma ordem de Deus, né, ele pediu a Pedro que escolhesse um coxo, né, e que não precisava dar dinheiro nenhum, porque Pedro não tinha dinheiro. O que Pedro tinha era uma outra coisa, né? Então você fique esperto quando algum falso profeta lhe pedir algum dinheiro, você não precisa dar para ele. Leia essa passagem, né, de Pedro e João para ele. Quem sabe, né, em vez de o profeta lhe evangelizar, você é que vai evangelizar esse falso profeta, né? Olha, em lugar de dinheiro, é fácil perceber que Pedro e João
tinha o desejo de apresentar o nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha, né? Que tem toda a autoridade, pois Jesus é o Filho de Deus, né? Uma vez que seu nome está acima de todo nome. Mateus 28:18 diz assim: Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim, né? Então, meus queridos, fica comprovado aqui que o nosso Jesus é Ele que tem autoridade, meu querido. Só Ele que tem autoridade no céu e na terra, né? E assim foi realizado, meu irmão, né? O nome de Jesus foi glorificado e os cristãos de hoje devem ter a mesma motivação. Aquela motivação, aquela fé que Pedro e João tinham, né? Os cristãos de hoje também, eles precisam ter essa mesma motivação. Amém? Olha, e pelo poder do nome de Jesus, o mendigo foi completamente curado. Ficou tão feliz que parecia uma criança, né? Saltando de um lado para outro e louvando a Deus. Essa foi a atitude, né? A atitude daquele coxo com tanta alegria, né? Tanto tempo ele de nascença ali, e de repente ele estava andando. Quem era que não ia fazer um negócio desse, né? Até eu ia fazer, né? Essa cura foi um grande momento, né? Foi um grande momento na história da igreja primitiva. Aí estava tudo no início, né? Aparentemente, eu creio que esse foi o primeiro milagre de Pedro e João, com a presença do Espírito Santo na vida deles. Eu percebi, meus queridos, elementos necessários na vida de Pedro e João. Que elementos são esses, né? O amor e a ousadia. O amor e a ousadia na vida desses nossos irmãos, Pedro e João. Olha, que estavam, né, junto naquele exato momento. Naquele exato momento, o que esses dois tinha de especial era isso. Meus queridos, diante das necessidades das pessoas, precisamos olhar com amor. Olha, eu para trazer esse momento, essa reflexão, eu parei, eu pensei, eu senti a dor dessas pessoas que nós estamos aqui hoje em um momento difícil, né? Nós estamos no estado do Acre, nosso Acre está todo alagado, né? Uma boa parte, muita gente sofrendo, né? E eu creio que através do seu amor, né, da sua dedicação, da sua ousadia, alguém pode fazer alguma coisa, né, por essas pessoas, por esses necessitados. Amém? Olha, o amor sem ousadia produz na vida do crente, né, de um crente sem atitude, sem coragem de assumir riscos por causa do Evangelho. Um crente sem amor, sem ousadia, eu posso dizer para você que, infelizmente, tem algumas pessoas assim, que são um pouco menos, né? Sem atitude. Amém? Mas muito pelo contrário, Pedro e João, né? Eles estavam diante de uma grande necessidade ali. O milagre de Atos 3 nos revela
o seu grande amor, né? E a sua ousadia, que chegou a transformar uma pessoa. É isso. Que eu e você tenhamos em nosso coração, né, o amor de Deus, que nós precisamos tanto, né, e que na hora da necessidade possamos estender nossas mãos e oferecer a salvação e a transformação que um dia também nós recebemos. Eu recebi de alguém, sabia? Eu recebi de alguém esse mesmo amor, essa mesma ousadia, essa mesma atitude. Eu me lembro até o dia, né? E a partir desse dia eu fui transformado. Hoje, meu amigo, ainda existe muitos coxos, muitos aleijados por aí, precisando de um grande profeta. E que esse profeta, eu peço a você que está me ouvindo, que seja você, viu? Amém? Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de trazer uma reflexão a esta mensagem, e eu peço a Deus que nos abençoe muito. Amém? E até o próximo vídeo.